Eu vim primeiramente te trazer uma verdade assustadora. Os diagnósticos, tanto em fonoaudiologia como diagnósticos em saúde, eles mudam muito rapidamente. É diagnóstico motor, é diagnóstico de cognição, transtorno de linguagem, o transtorno do desenvolvimento da linguagem. É verdade. Tudo que eu vi na universidade há 20 anos atrás já não se aplica mais hoje. Oi, Fono. Eu sou Ju Rocha e eu vim falar com você. Eu vim primeiramente te trazer uma verdade assustadora. Os diagnósticos, tanto em fonoaudiologia como diagnósticos em saúde, eles mudam muito rapidamente. Toda hora uma classificação nova, a cada atualização do DCM, a cada atualização do CID, nós ficamos aí, ó, correndo atrás do que foi que mudou, de como é que a gente vai fazer, quais são as propostas agora para a intervenção, né, e principalmente para o diagnóstico diferencial. É verdade. Tudo que eu vi na universidade há 20 anos atrás já não se aplica mais hoje. E nós precisamos cada vez mais correr atrás dos novos diagnósticos. Quando pensamos em fonoaudiologia, temos que lembrar que os diagnósticos em linguagem são diferentes do diagnóstico em fala. Diagnóstico em fala é diagnóstico motor. Diagnóstico em linguagem é diagnóstico de cognição. Dentro dos diagnósticos de linguagem, nós temos o atraso de linguagem, nós temos o transtorno de linguagem e nós temos o TDL, o transtorno do desenvolvimento da linguagem. Quando pensamos na questão motora, na questão da fala, nós temos o atraso motor de fala, nós temos a apraxia de fala da infância, nós temos os transtornos fonológicos, nós também temos o que chamamos de disartria desenvolvimental. Eu te garanto que eu também não vi assim na universidade. Mas eu também posso te dizer uma boa notícia. Eu estou aqui para resolver os seus problemas. Quando nós falamos em diagnóstico, os transtornos motores de fala são diagnósticos que são extremamente específicos para que nós possamos nos aprofundar e identificar o que realmente está incluído ali naquela criança. Temos que lembrar também que os dois transtornos, o de linguagem e o de fala, eles podem coexistir na mesma criança, mais de um diagnóstico fonoaudiológico. E aí é importante que nós, fonoaudiólogos, através da avaliação, consigamos identificar quais são as características que aproximam ou que afastam cada uma das nossas crianças de um diagnóstico de fala ou de um diagnóstico de linguagem. É uma coisa que só nós, fonoaudiólogos, podemos fazer. E se só nós podemos fazer, nós temos que saber fazer bem feito, você não acha? Então, os atrasos motores, eles vão variar aí, desde questões que estão ligadas a fatores etiológicos, até a fatores que estão ligados ao completo desenvolvimento motor para a condição de produção de cada um dos fonemas da língua brasileira. E dentro dos fonemas da língua brasileira, existem alguns que são esperados que nós desenvolvamos eles até 5, 6 anos, e existem outros que precisam estar ali no inventário fonético da criança com 2 anos, 2 anos e meio de idade. Só o fonoaudiólogo é capaz de fazer uma avaliação completa a ponto de identificar todos esses critérios. Quando nós falamos dos transtornos de linguagem, é importante lembrar que ter ou não etiologia também muda tudo. Também é importante lembrar que a idade conta e que as áreas da linguagem afetadas podem definir quais são os possíveis diagnósticos. Uma outra coisa que aflige muito o fonoaudiólogo é: eu preciso, logo após a avaliação, ter a certeza de um diagnóstico? Não, o DSM-5 livre a gente diz. Na verdade, ele nos prepara para identificar e para também fazer uma coisa chamada intervenção diagnóstica. Após a avaliação, o que é necessário que esteja com muita clareza descrito nos relatórios é o que nós chamamos de hipóteses diagnósticas de manifestação, ou seja, quais são as áreas do desenvolvimento que estão afetadas e o quanto elas estão afetadas. O quanto elas diferem do desenvolvimento típico, o que era para estar ali e o que não está. Isso sim tem que estar claro no relatório. Mas o diagnóstico fonoaudiológico, ou então, quando associados, o diagnóstico basal, o diagnóstico etiológico, o diagnóstico médico, eles não necessariamente são descritos logo após uma avaliação. Muitas vezes, fazer uma avaliação é montar um quebra-cabeça. Eu preciso encaminhar esta criança para outros profissionais para descartar outros transtornos. Eu preciso de exames que confirmem como estão as vias sensoriais de entrada. Como está a visão do meu paciente? Como está a audição do meu paciente? Há ali alguma dificuldade cognitiva que vai precisar ser identificada através da avaliação neuropsicológica? Há ali alguma questão sensorial envolvida e ele vai precisar ser identificado se ele tem ou não um transtorno de processamento sensorial? São necessários outros exames? A clareza que você precisa ter é: para todo transtorno de linguagem, eu preciso de uma avaliação audiológica. A avaliação audiológica avalia como estão as entradas tão importantes para a formação dos contextos distintivos das palavras. Se eu tenho uma audição que está prejudicada, eu vou ter uma saída motora prejudicada. Eu posso não perceber alguns traços distintivos, causando então a clareza etiológica de por que aquela criança tem falado aqueles fonemas de forma tão irregular.
Ah, mas eu também tenho algumas características motoras, como dificuldades prosódicas, dificuldades de acertar pontos articulatórios, mesmo diante de muitas repetições. Eu posso estar falando de uma dificuldade práxica. Olhe quanto o nosso olhar fonoaudiológico precisa estar aprimorado para enxergar os mínimos detalhes. E foi pensando nisso que nós criamos o curso de Diagnóstico Diferencial em Linguagem. Um curso exclusivo para fonoaudiólogos, para que você, fonoaudiólogo, não fique mais titubeando na frente de um relatório médico para poder identificar qual é o diagnóstico fonoaudiológico que aquela criança tem. Nós temos que ter clareza, nós temos que ter transparência ao discutir com uma família. Eu posso não saber ainda o nome do que ele tem, mas eu tenho que ter as hipóteses diagnósticas possíveis. Então, quando conversar com uma família, eu preciso dizê-los, nós não temos ainda a certeza do diagnóstico, porque é uma criança que é muito nova, que ainda não está na idade correta da gente poder ter uma maturidade motora suficiente para fechar um diagnóstico tão complexo quanto esse, principalmente no mundo em que o Dr. Google impera. E também em um mundo que os grupos de WhatsApp definem diagnósticos, mesmo sem ainda o fonoaudiólogo ter piscado para enxergar aquela criança. E quantas vezes eu recebo relatos de vocês ou pedidos de supervisão desesperados porque precisam fazer um relatório e estão com dúvida de que diagnóstico vocês colocam, porque talvez esteja faltando um dado clínico, porque talvez esteja faltando uma resposta clínica de um outro profissional. E se você ficou interessado nesse curso, se você realmente quer ter clareza no que você faz enquanto diagnóstico fonoaudiológico, esse curso tem tudo para você. Mas eu vou te dar um conselho: não compre.